Olá pessoal, tudo bem? No Praticando Engenharia Civil de hoje nós vamos falar de 5 vezes que você ouviu ou vai ouvir o termo recalque em uma obra. Eu sou o professor José Douglas e está começando mais um Praticando Engenharia Civil. E antes de começarmos mais esse vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar esse e mais vídeos desse canal, apresentando a construção civil de forma simples, objetiva, mas com qualidade. Então, vamos em frente! O termo recalque, ele é trabalhado na construção civil diversas vezes, tanto relacionado ao comportamento da edificação sobre o solo, como também nas instalações prediais. Na prática de obra, nós temos os seguintes termos. Recalque uniforme. É quando há um rebaixamento uniforme por igual da edificação acima do solo, devido à acomodação dos vazios do solo pelo carregamento, no caso o peso da construção acima dele. Isso pode acontecer ao término da construção, devido ao aumento de uma nova carga que antes não existia sobre aquele solo, ou ao longo de vários e vários anos. Um exemplo prático disso é a Catedral Metropolitana do México, que chega a recalcar igualmente, no caso todas as partes do prédio chegam a recalcar cerca de 7 centímetros todo ano, devido à extração de água que acontece nos aquíferos e que vão promover vazios e, consequentemente, vai gerar essa acomodação do solo. Recalque diferencial. Esse é mais problemático. Ele é o rebaixamento localizado da edificação em uma parte específica da edificação devido à acomodação do solo naquela região, naquela parte da edificação. Ou por sobrecarga da edificação, por falha nas fundações dessa edificação, como também, consequência da acomodação de camadas inferiores devido àquele solo naquela região e outros fatores que diminuam o seu volume ou a sua capacidade de suportar aquela carga. Ou seja, um lado da edificação vai se deslocar desnivelado, ela vai se deslocar mais para baixo do que o outro lado. E o que é que acontece? Como há esse desbalanceamento da estrutura da edificação, isso pode provocar danos estruturais, a abertura de fissuras, tanto nas paredes como na própria estrutura de pilares e vigas. E os exemplos mais famosos desse tipo de recalque é a Torre de Pisa, na Itália, e os prédios na Orla de Santos, em São Paulo. O terceiro termo que se utiliza na construção civil é bomba de recalque. É um equipamento, as famosas bombas centrífugas, por exemplo, empregado para elevar a água, o esgoto ou qualquer outro fluido na construção civil de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, vencendo assim a ação da gravidade. Isso acontece quando se deseja transportar água potável de um poço ou reservatório inferior para uma caixa d'água lá em cima da edificação. Outro exemplo é quando você tem um sistema de esgoto no condomínio residencial, ele desce todo por gravidade do ponto mais alto para o ponto mais baixo, chega na estação de tratamento do condomínio, esse esgoto é tratado nessa estação e ele tem que ser bombeado para pontos mais altos onde vão haver os sumidouros, que é onde vai receber essa água tratada, chamada de efluente tratado, aliás. E esse efluente, depois de todos os processos da estação de tratamento, ele pode ser absorvido dentro da própria área de permeabilidade do solo na região dos condomínios residenciais. Então, para fazer esse transporte do ponto mais baixo para o ponto mais alto, os condomínios no sistema de estação elevatória da ET colocam uma bomba de recalque. O quarto item que recebe o nome recalque é a tubulação de recalque. Também chamado de coluna de recalque, é a tubulação que direciona as águas que vêm da parte mais inferior para a parte superior. Normalmente essa tubulação vem depois da bomba de recalque, que vai fazer esse trabalho de pressão para elevar essa água até certa altura, que aí cada bomba de recalque
vem no manual dizendo que, dependendo da potência e de outros fatores, ela pode atingir até determinada altura, 10, 20, 30 metros para cima ou mais, dependendo da potência e outros fatores, como eu já falei. Por último, o termo que é bastante utilizado também, que envolve o nome recalque, são os hidrantes de recalque, né, que são utilizados normalmente para a ação do corpo de bombeiros, e esse elemento ele fica, via de regra, ele fica na frente do condomínio, bem na entrada ou num local acessível para que o corpo de bombeiros, ao chegar num possível combate a incêndio, ele possa acoplar a mangueira do caminhão, onde vem carregado com água, e aí ele acopla essa mangueira nesse hidrante na entrada, e aí ele consegue abastecer caso já tenha acabado a reserva de combate a incêndio que fica nas caixas d'água. Então esse bombeamento da água vem de baixo para cima, certo? Que esse hidrante de passeio, que é chamado de hidrante de recalque, ele vai ter essa função fundamental para auxiliar no combate a incêndio. Então, meus amigos e minhas amigas, esse foi o nosso vídeo do Praticando Engenharia Civil falando sobre em quais situações é aplicado o termo recalque na construção civil. Se vocês tiverem mais dúvidas de alguns termos, deixa aqui nos comentários e comentem também se vocês já conheciam algum desses termos ou se não conheciam. Deixa aqui suas impressões e nos ajudem a contribuir ainda mais com mais conteúdo sobre os termos utilizados na construção civil. Eu sou o professor José Doze e esse foi mais um Praticando Engenharia Civil.